Uma das grandes questões que são argumentadas hoje é que o STF tem poderes demais. E isso incomoda o Senado da República. O Senado está tomando medidas para limitar esses poderes do STF. É isso que a gente vai constatar nessa matéria aqui que foi divulgada na Gazeta do Povo e diz o seguinte: a PEC, que limita as decisões monocráticas no STF, pode ser votada na próxima semana. Na última quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai consultar os líderes e que a PEC que limita as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal pode ser votada na próxima semana. A PEC define que pedidos de vista, tempo para extra para análise em tribunais, deve ser coletivo e limitado a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. Vamos entender isso aqui e eu vou explicar para vocês. Primeiro ponto, a reação do Pacheco. O que o Pacheco quis dizer aqui? Olha, eu vou consultar os líderes para ver se a gente coloca esse projeto em votação. O que é consultar os líderes? Lá dentro do Congresso Nacional funciona assim. A prerrogativa da pauta é do presidente, do Senado ou da Câmara. Ou seja, o que é prerrogativa de pauta? É decidir o que vai ser votado ou não. É ele que define o que vai ser votado ou não. Mas, geralmente, ele faz um conselho dos líderes. Ele tem uma reunião com todos os líderes de cada partido e pergunta: olha, gente, eu tenho essa pauta. Vocês querem votar o quê? Vamos votar isso? Vamos votar aquilo? Até porque o Pacheco precisa desses líderes. Então, ele faz isso como sinalização para ter o apoio desses líderes nas pautas que são importantes para ele também. Então, eis aqui um dos pontos. Ele faz essa reunião para definir o que os líderes querem. E aí, ele que apresenta para os líderes: ó, vamos votar isso, vamos votar aquilo, vamos votar isso. E os líderes dizem sim ou não. E o Pacheco deu declaração de que vai levar até os líderes essa pauta que limita os poderes do STF. Primeiro ponto: o que é limitar poderes do STF? Hoje o STF está sendo acusado pelo próprio Congresso Nacional de extrapolar os seus poderes. A função do STF é basicamente uma: é julgar casos relativos à Constituição, é interpretar a Constituição. Só que na interpretação da Constituição, ele não pode criar novas regras. Ele pode até dizer: olha, o Congresso deveria criar uma regra sobre isso. É o que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, ele pode até dizer: olha, Congresso, tá vendo essa norma aqui sobre aborto? Vocês não foram claros. Então, vocês têm uma omissão. Façam uma lei sobre isso. Isso o STF pode fazer. Mas nada além disso. Eles não podem dizer: não, o aborto é legalizado ou deixa de ser legalizado. Isso é violar as prerrogativas do STF. E o pior, as prerrogativas do STF são tomadas por decisões monocráticas. O que é decisão monocrática? Entenda o seguinte: monocrática é de um só indivíduo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma decisão sobre, por exemplo, um projeto de lei, tá? Uma emenda que o Kim Kataguiri colocou dentro da lei orçamentária, dizendo que deve ser definido, com recursos públicos, a internação compulsória de usuários de crack, por exemplo, da Cracolândia. Então, aqueles usuários de crack, projeto que eu apoio, aqueles usuários de crack que estão lá se acabando, se embromando em meio às drogas, precisam que o poder público vá lá, pegue, leve para tratamento de forma compulsória, ou seja, forçada. Mesmo que eles não queiram, é pegar, com o termo aqui, pegar no laço, né, e levar para tratamento. E o Kim Kataguiri apresentou esse projeto. Aí vem um partido como o PSOL e dá entrada numa ação no STF dizendo o seguinte: olha, esse projeto do Kim aí não pode, é inconstitucional. E o STF recebe esse projeto e cai na mão de um dos ministros. Então, por exemplo, cai na mão do Barroso. E aí o ministro Barroso, da sua cabeça, entende: não, o pessoal está certo, não pode de forma alguma fazer a internação compulsória. E aí ele dá uma decisão impedindo a internação compulsória.
Você entendeu que o STF violou uma prerrogativa que é do Congresso, que ainda vai analisar a pauta e votar? E além do que, é o Barroso. É uma cabeça. São 11 cabeças. E aí, já disse para vocês que tem definições que dizem que o Congresso são 11, o STF são 11 constituições. Cada ministro pensa de um jeito. Se cai na mão do Barroso, ele diz que não pode internação compulsória. Se cai na mão do André Mendonça, ele acha que pode. Se cai na mão da Rosa Weber, ela já tem um outro posicionamento. Então nós teríamos 11 constituições. Essa PEC, ela visa falar o seguinte, não, o que você acha? Caiu na mão do Barroso? Beleza. O Barroso acha, não pode internação compulsória. Aí tem que ser submetido aos demais ministros e só passa a ter valor a decisão do Barroso depois que os ministros decidirem. Outro problema. Vem um ministro como o Barroso, dá a decisão monocrática. E aí já está vigorando aquela decisão. Aí vem outro ministro e pede vista. E ao pedir vista, o projeto fica suspenso, ou seja, o processo fica suspenso, mas a decisão dele continua valendo. E aí esse ministro fica 5, 6, 10 anos com pedido de vista. O que acontece? A decisão quase que se torna definitiva, uma única decisão monocrática, sem o Supremo ter avaliado num contexto todo. Ela limita, no máximo, 6 meses para todos, ou seja, é coletivo, vocês têm 6 meses para decidir. E é importante, esse projeto tem que ser aprovado, acerta o Pacheco aqui em apresentar esse projeto. Eu acho que o projeto merece total apoio, acho que o Pacheco mandou bem em aprovar esse projeto. Vamos falar de outra pauta aqui, uma publicação que foi feita pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve lá em Porto Alegre, no dia 17 de novembro, ontem, às 19 horas, e aí a publicação mostra aqui que, mesmo debaixo de chuva, o povo de Porto Alegre foi em peso para recepcionar o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aí, teve críticas por parte da imprensa, dizendo que que Bolsonaro não consegue mais movimentar multidões e que os movimentos da direita são esvaziados, que Bolsonaro não tem mais o apelo popular, o apoio popular. E aí há muitas críticas que falam, olha, Bolsonaro só não tem hoje o apoio popular como era antes, porque a população, infelizmente hoje, se encontra com medo de que nas manifestações que são feitas pela direita possa acontecer retaliação, inclusive a gente está vendo o que está acontecendo em relação aí aos indivíduos do dia 8 de janeiro. Né? Então tem um medo muito grande da manifestação do pessoal apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Outra pauta que eu quero tratar com vocês é essa aqui, dá uma olhada. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal partiram para mais uma investigação em relação ao Bolsonaro. Dessa vez, eles querem saber se o Bolsonaro importunou uma baleia jubarte em São Sebastião. Enfim, é verdade, não parece até piada, né? Quando eu vi a publicação, eu achei que era algum tipo de meme, piada, mas não é. O Ministério Público Federal em São Paulo decidiu acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre suposto crime de importunação intencional de uma baleia jubarte em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em junho desse ano. O inquérito foi aberto com base em vídeo que mostra um homem pilotando um jet ski e se aproximando do grande cetáceo que pode atingir 15 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas. A suspeita da Procuradoria é que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o condutor do veículo aquático, que ficou muito perto do mamífero. A apuração da Polícia Federal se debruça sobre possíveis crimes previstos em lei que proíbe a pesca ou o molestamento internacional de baleias. A portaria de instauração de procedimento administrativo de acompanhamento da Procuradoria foi publicada nesta sexta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União. E essa matéria está sendo veiculada aí em vários jornais, em vários editoriais aí, Brasil afora, sobre essa possível importunação do ex-presidente Jair Bolsonaro
a uma baleia, né? Então, você vê que tudo que é atinente ao ex-presidente Bolsonaro vira matéria, vira notícia. Coisa que é totalmente fora dos padrões para os demais ex-presidentes. Você vê muita matéria sobre o Fernando Henrique Cardoso? Não vê. Você vê matéria sobre os ex-presidentes, sobre o Michel Temer, você vê muita matéria sobre o Michel Temer? Não vê. Mas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Lula, esse embate vai durar aqui 4 anos, em 2026, isso tende a ficar mais acirrado ainda. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês é uma publicação da Júlia Zanato, que está nos Estados Unidos com uma comissão de parlamentares que foi para apresentar, junto à Comissão de Direitos Humanos, denúncias contra o atual governo. E isso incomodou bastante. A Júlia Zanata colocou algumas fotos aqui do evento em que ela participou, juntamente com um deputado lá no Capitol Hill. E aí ela apresentou aqui fotos de denúncias que foram levadas até os congressistas norte-americanos. E aí, o grande ponto aqui é que isso aqui incomodou muito a esquerda, tá? A Júlia Zanatti escreveu o seguinte: mais um pouco da nossa agenda aqui nos Estados Unidos. Hoje fomos recebidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, e logo após fomos novamente ao Capitol Hill, ao gabinete do deputado Chris Smith, um pioneiro dos movimentos pró-vida. Também tivemos um encontro com o amigo Charlie Gerald, conhecido estrategista político do Partido Republicano, no Capitol Hill Club, um local de encontro dos republicanos. O deputado Eduardo Bolsonaro, com muito prestígio internacional, sempre um prazer servir ao lado dele e outros parlamentares tão comprometidos com a liberdade. Como eu disse para vocês, incomodou muito. Ontem eu estava assistindo uma matéria do UOL, onde o Sakamoto, que é um jornalista que milita muito pela esquerda e nutre um ódio, sabe, quase que monumental sobre o Bolsonaro, o bolsonarismo. Enfim, ele falou que tentando minimizar, não, gente, eu conheço a ONU, e a ONU, esse evento do Nicolas é um evento sem importância, a ONU não vai dar atenção para isso, é uma coisa sem qualquer importância. Mas você vê que nas palavras, ao minimizar tudo isso, é porque o evento incomodou, é porque a situação incomodou. A esquerda ridicularizando, mas o inglês do Nicolas é péssimo, que inglês horrível. Ok, tudo bem, pô, isso aí é questionável, o nível do inglês do Nicolas, ou se o inglês dele é bom, é questionável, tudo bem. Mas o importante é que preocupou sim, porque a esquerda sabe que hoje há coisas que acontecem no Brasil que, aos olhos do mundo, não são caracterizados como democráticos. E expor isso hoje na maior nação do mundo, que os Estados Unidos é considerado uma das maiores democracias do mundo. Expor isso lá, ter sido recebido, ter sido convidado, inclusive pela ONU, como representante jovem, para dar um depoimento, isso incomodou e incomodou muito, muito mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um evento aqui que não tem muito a ver com política, mas eu quis trazer para vocês aqui, devido à gravidade da situação. Um trem de carga atingiu um ônibus e matou uma pessoa lá em Brasília. E está circulando, está viralizando as redes aqui, nas redes sociais, a cena do momento da batida, em que o ônibus de passageiros está passando, o trem vem e pega bem cheio, nesse caso lá no Distrito Federal. E aí a gente vê que, sabe, é uma cena bem, bem grave mesmo, que aconteceu num lugar chamado Cidade do Automóvel, né? E aí o Corpo de Bombeiros e a PMDF foi lá prestar socorro. E a minha solidariedade aos familiares da vítima aí que veio a óbito e dos outros que estão gravemente feridos. Vamos lá, outra matéria que a gente precisa discutir aqui da UOL, tá? Após 2 meses, Lula decide por Goné
na PGR. A vaga do STF segue indefinida. O que acontece? O Lula foi caracterizado até um grande desrespeito, dois grandes desrespeitos. Um ao STF, mesmo depois de muito tempo que a ministra deixou o cargo, o Lula ainda não substituiu a ministra do Supremo Tribunal Federal e ainda está em um vácuo aqui. E é bem provável que Lula só vai indicar isso em 2024. Por quê? Porque o Lula estava querendo indicar o Dino. Só que o Senado é quem escolhe, e o Senado já deu um recado aqui para o Lula. Quando o Lula indicou o advogado-geral da União, e nunca na história, alguém que foi indicado pelo presidente foi rejeitado pelo Senado. Mas o Senado rejeitou o advogado-geral da União, o defensor público da União, que foi rejeitado pelo Senado. Ou seja, foi um claro recado, ó, Lula, nós não estamos 100% contigo não. Então, a depender de quem você manda para a gente agora, nós vamos rejeitar. E aí, o sinal foi bem claro para o Dino, tá? Não, pensa bem antes de mandar o Flávio Dino para cá, porque o Flávio Dino debocha do Senado, debocha do Congresso, e parece que o Congresso não está muito satisfeito com o Flávio Dino, com a indicação do Flávio Dino para o STF. E aí, quem cresce nesse nome é o Jorge Messias. Você deve lembrar do Bessias, que é aquele caso emblemático da Dilma Rousseff, onde a Dilma Rousseff foi pega num grampo telefônico, até a época, pelo Sérgio Moro, que falava, olha, Lula, estou te mandando aí um termo onde te torna ministro de Estado, que aí você ganha foro privilegiado e sai das garras do Moro. Se for preciso, você assina, eu estou mandando o Bessias levar para você. É o Jorge Messias, que hoje ganha força. Estava ele e o Dino na disputa ali, o Jorge Messias ganha força. Outra hipótese era que o Pacheco também brigava pela nomeação à carga, à vaga no Supremo Tribunal Federal. Parece que o Pacheco já foi descartado. Então hoje quem ganha nome aqui, ganha força, é o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E pode ser que ele seja o indicado. Lula queria indicar o Dino, o Senado mandou o recado, e aí tem essa última questão agora da dama do tráfico, que sujou muito a imagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, perante a opinião pública. E aí jornais de grande porte, como o Estadão e todas a Folha de São Paulo, outras mídias como Metrópole, até a Globo soltou essa nota sobre a dama do tráfico, que pegou muito pesado em relação à imagem do Flávio Dino, que sentiu o impacto e se vê cada vez mais longe aí do Supremo Tribunal Federal. E aí o Gonê vai ser o indicado do Lula, que parece que não vai obedecer à lista tríplice. O que é a lista tríplice? Em regra, tem uma lista que é mandada pelo Ministério Público, é mandada para que seja escolhida entre 3 nomes indicados, para que Lula escolha entre um dos 3 nomes e mande para o Senado. Dessa vez o Lula falou que se dane vocês, eu vou escolher alguém da minha confiança, eu escolho quem eu quero e pronto, tá certo? Vamos lá. Outra matéria que eu preciso tratar com vocês, matéria do O Antagonista, né? Cineminha de Lula e Janja. Pois é, num momento de tantas coisas acontecendo no nosso Brasil, um momento que precisa de prioridades, o presidente e a primeira-dama e a Margarete Menezes, titular do Ministério da Cultura, participam de reinauguração de Cinema do Alvorada nesta sexta-feira. O valor do investimento não foi divulgado aqui na matéria, mas para quem não sabe, tá? Dentro do Palácio do Planalto tem um cinema. Lá do Palácio do Alvorada tem um cinema para o Lula e os amigos dele e poltronas de luxo para mais 20 pessoas assistir, área climatizada, com bar do lado, com funcionários do lado, uma coisa de sultão, um cineminha privativo para 20 pessoas dentro do Palácio do Planalto, foi dado prioridade. E aí a Margarete Menezes falou que esse cinema dentro do Palácio do Alvorada é um símbolo da cultura brasileira e é um exemplo de que a cultura brasileira está viva aos olhos do presidente. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Isso aí é luxando com dinheiro público. Ponto. Não tem mais o que falar. É luxar com o dinheiro público. Um símbolo, né? Um retrato bem claro
dessa gestão, não é? Pois é, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta 4 horas. A gente tá com mais conteúdo aqui para vocês. Grande abraço.